Olá, nós somos a imprensa, meu nome é Elisa. E eu sou o Marcelo. Nós vamos entrevistar o professor Murilo. Olá, professor, tudo bem? Olá, Elisa. Tudo certo? Marcelo. Assim, a gente queria perguntar o que o senhor está achando dessa plenária. Tô achando muito boa, né? O pessoal tá muito comprometido, tá levando a sério, o pessoal tá bem preparado. Tô gostando. Como professor de geografia, que é a sua área de humanas, como você acha que os conhecimentos geopolíticos agora, atuais, que acontecem no mundo, os acontecimentos que estão ocorrendo agora, pode ser discutido no Rio Mais 20? O que isso pode trazer de conhecimentos pra gente, de desenvolvimento da oratória, da escrita, tanto na área de humanas quanto na área de linguagem? Então você vê que assim, a gente olhando aí as discussões, a gente já vê que cada grupo teve que incorporar a posição do seu país na política mundial para poder expor suas ideias. Então teve que ser coerente com essa posição do seu país. E para isso, é claro que cada grupo, então, teve que ter uma noção de qual que é a posição do seu país no mundo, né? Assim como também ter noção de qual é a posição dos outros países na política mundial, para saber quem é seu aliado, quem não é, e assim por diante. Tá? Então acho que sim, só dos alunos terem que adquirir esse conhecimento já é um grande avanço. Professor, e fala um pouquinho, assim, como professor, como surgiu essa ideia entre o... Bom, essa ideia surgiu da seguinte maneira, né? A gente estava querendo fazer um trabalho interdisciplinar que unisse todas as disciplinas, todos os professores. Aí comecei a conversar o professor Vitor, né, começamos a trocar algumas ideias sobre como poderíamos fazer um trabalho que unisse política e questão ambiental. Mas até então não tinha surgido nada em relação ao Rio Mais 20. Aí eu comecei a conversar com a professora Vera, também sobre essa questão aí de unir política, que seria a parte das ciências humanas, e questão ambiental, que seria a parte da ciência, do CNMT, né, das ciências naturais e matemática e tal. E aí, nessas conversas, acabou surgindo a ideia da Rio Mais 20. Pô, Rio Mais 20 tem tudo a ver, porque a parte Então a ideia política... começou com você e o Vitor? Começou em algumas conversas, eu não sei se a primeira foi com o Vitor, mas teve uma conversa minha com o Vitor, uma conversa minha com a Vera, e dessas conversas aí que surgiu a ideia. Olha, entendeu? Você acha que, você acompanhando já as salas, os países, você acha que as pesquisas foram bem fundamentadas, os debates foram bem fundamentados nas pesquisas? Você acha que os alunos aderiram muito bem a esse trabalho? Você acha que eles vestiram mesmo a camisa de simular essa conferência? Bom, para fazer uma análise assim, justa, né, e sincera, eu diria o seguinte, que vamos colocar aí, talvez uns 70% dos alunos, tá, eu achei bem preparados, né, achei que realmente foram buscar informações, estão empenhados e tal. Mas é claro que tem uma parcela que levou a parte da pesquisa menos a sério do que deveria, né? Você vê que tem gente falando coisa que não é verdade, né? Usando argumentos que não correspondem à realidade, mas é minoria. A maioria eu tive uma boa impressão. E o fato dos alunos aderirem muito bem a esse trabalho, receberem muito bem. Porque na apresentação do trabalho para as salas dos alunos, eu mesmo vi que eles falaram: nossa, vai ser muito legal simular. Você achou que isso foi em todas as salas, os alunos aderiram muito bem? Foi em todas as salas. Na verdade, quando eu fui apresentar, eu apresentei na mesma manhã em todas as turmas, né? E em cada turma que eu ia apresentar, eu entrava e falava assim: gente, então, vou falar do trabalho índio. Aí os alunos falaram assim: não acredito, não, vão ter aula, isso aqui, quero uma matéria, né? Mas aí quando eu ia explicando, né, em todas as salas o pessoal vibrava, assim, nossa, vai ser legal e tal, o pessoal realmente recebeu muito bem. Aí parece que tá gostando também. Ô professor, assim, a imprensa lá foi em cada sala, são duas, e foi unânime, uma opinião nossa. E parece que tem mais gente querendo se defender ou acusar, apontar o dedo pro outro e não tá pensando no meio ambiente, assim. Eu acho que, bom, acho que tem duas coisas aí. Uma delas, pensando de forma otimista, é a seguinte, é que essa parte da manhã, principalmente, né, tinha um pouco como objetivo, pelo menos na minha cabeça era assim, tinha como objetivo
esse momento do ataque mesmo. Não era ainda a ideia buscar um acordo, né? Então a ideia era colocar para fora, atacando o outro e tentando criar essa rixa até para dar essa energia inicial para o trabalho, né? E aí agora, a partir desse momento da tarde, é que o objetivo passa a ser fazer um acordo. Então agora realmente não dá mais para manter essa postura de ficar acusando e tal. Uma postura que tem que mudar um pouquinho. E isso pensando de forma otimista. Agora, pensando de forma mais realista, a gente tem que lembrar o seguinte, que nessas reuniões reais, como acontece na Rio Mais 20, ou como aconteceu em outras reuniões já, tanto de questão ambiental como de outras questões aí, reuniões internacionais da ONU, né, isso é também a realidade lá, né? Os países ficarem realmente um atacando o outro e resistindo a fazer um acordo, porque cada país vai para a reunião para defender o seu interesse. E não necessariamente para defender o interesse do meio ambiente. Então toda essa história, às vezes, acaba não sendo tão real. Essa coisa de no desenvolver, bem sustentável, mas não, né? Tem um marketing em torno da questão, por um lado, né? Agora, você tem que pensar que também isso não quer dizer que os diplomatas são malvados, né? É que eles realmente estão defendendo os interesses do país. Quem define quais são os interesses do país, né, são as pessoas que elegem os seus governantes. Né? Então, quer dizer, se as pessoas elegem um governante que prioriza, né, o crescimento econômico, mesmo que isso não seja sustentável, né, é o que as pessoas estão querendo. Então não dá para estranhar que esse governante, né, defina como política oficial do país defender os interesses econômicos do país. É normal, quer dizer, ele não está fazendo nada que a população já não esperava que ele fizesse. Né? Como agora, por exemplo, o governo da Dilma, né, diminuiu o IPI dos carros, né, tirou o IPI dos carros, né, até agosto, o pessoal comprar mais carro. Isso não tem nada a ver com o desenvolvimento sustentável, mas as pessoas estão gostando, porque elas estão indo lá, né, quem pode está indo lá comprar o carro. Então também não pode olhar só para os diplomatas e dizer que eles são os malvados da história. É tudo, né? É todo mundo, né? Professor, você acha que o desenvolvimento sustentável ele dá mais prejuízo do que o desenvolvimento não sustentável? Porque a gente, agora você tocou nesse assunto de política, Isso a de gente uma forma vê econômica? Política, porque a gente olha as campanhas e eu, particularmente, ouço muito pouco o político propor o desenvolvimento que vise a contribuição para que o meio ambiente seja preservado. Você acha que isso, o desenvolvimento sustentável, ele dá prejuízo, por isso que as pessoas tocam nesse assunto muito raramente? Eu acho o seguinte, no geral, né, tem duas coisas. Uma é assim, a transição de um desenvolvimento tradicional, baseado na indústria, na urbanização e tal, para o que seria um desenvolvimento mais sustentável, é uma transição difícil, não é? E nessa transição, se você for forçar essa transição, né, muita empresa pode falir, muita gente pode ficar desempregada, o que é um problema, certo? Então tem esse lado aí, não é uma transição fácil de ser feita. Agora, por outro lado, também vendo de maneira mais otimista, eu acredito que daria para criar uma economia que a gente definiria como mais sustentável. Não totalmente sustentável. Mas daria para criar uma economia mais sustentável, né? Só que isso não tem que implicar numa perda de riqueza. Na verdade, tem que implicar numa mudança de hábitos e de valores, entende? Então, por exemplo, você viver numa cidade que tem muito carro, como São Paulo, não é uma coisa boa, não é bom. Né? Eu estava vendo um arquiteto falar ontem no Jornal da TV Cultura
E ele está dizendo o seguinte, uma cidade rica não é uma cidade em que mais pobres conseguem comprar carro para parada de andar de ônibus. Porque isso é uma visão que existe. Nossa, se mais pobres conseguiram comprar carro, então o país melhorou. Né? As pessoas pensam assim. Ele está dizendo, não é isso daí. Uma cidade rica é uma cidade em que o rico anda de ônibus, opta por andar de ônibus, porque tem um bom sistema de transporte público. Entendeu? Então assim, se você mudar o valor e mudar a maneira de enxergar as coisas, os objetivos da economia, eu não acho que tem que dar prejuízo, não. Acho que dá para fazer uma economia sustentável se você mudar o que você quer. Beleza? Obrigada, professor. Foi um prazer. Né? Até mais, a gente se vê por aí. Trabalho em seu plano.